Olá, meus queridos alunos, como é que vão? Tudo bem? Hoje a gente vai dar continuidade aos nossos estudos, né? De geometria plana. Hoje a gente vai trabalhar com os quadriláteros notáveis, não é isso? Então, lembrando que quadrilátero é uma figura geométrica plana, um polígono, né? Não podemos chamar de regular, porque tem os regulares e os irregulares, mas é um polígono, então tem 4 lados, beleza? Tendo os regulares e não os regulares. O quadrilátero, esse polígono tem 4 lados, estão subdivididos em alguns principais, que são o paralelograma, o retângulo, o losango, o quadrado e o trapézio, beleza? Então, a gente vai estudar esses 5 quadriláteros principais, os existentes mesmo. São esses que eu acabei de citar. Então, vocês podem pegar o material de vocês e a gente vai... Eu vou passar para vocês, abaixo vocês acompanham pelo material, e muita parte são teóricas, viu, gente? A gente vai ter só um ponto médio de um quadrilátero, que é o trapézio, a gente vai ter uma simples formulazinha, mas o restante é só teoria mesmo. Tá? E é para nós aprofundarmos nosso conhecimento mais lá na frente em geometria espacial. Temos que ter esse conhecimento vasto da plana, beleza? Ó, então, você pode observar essas 2 figuras geométricas planas que nós temos, está apresentando bem no iníciozinho aí, são chamados de quadriláteros, porque contém 4 lados, beleza? Ó, então, em outras palavras, o quadrilátero é um polígono simples de 4 lados. Considera o quadrilátero ABC a seguir. Só que esses quadriláteros notáveis estão subdivididos em 5. São o paralelograma, o retângulo, o losango, o quadrado e o trapézio. Esses são chamados de quadriláteros notáveis. Mas qualquer figura geométrica, por exemplo, esses 3 aqui estão, esses 2 aqui, e esse não é chamado de quadrilátero notável, porque ele não está encaixado em nenhum desses 5. Beleza? Ó. Então, primeiro a gente vai estudar, identificar o tipo de quadrilátero e algumas propriedades principais. E muita gente, às vezes, confunde o quadrado com o losango, o quadrado com o retângulo com o paralelograma, viu? Então, tem que ter muito cuidado, porque tem algumas propriedades distintas um do outro, umas características simples, viu? Às vezes é até difícil ser notado. Então, por exemplo, paralelograma. Um quadrilátero plano convexo é um paralelograma somente se possui 2 pares de lados opostos. Então, às vezes, gente, há muitas questões teóricas sobre isso aí, viu? E até nossas avaliações pode acontecer isso também. A gente vai ter a avaliação online, eu posso cobrar essa parte teórica dessa parte de quadriláteros. Tem muito que explorar. Então, ele só vai ser chamado paralelograma se possui 2 pares de lados paralelos, de cima com de baixo, e esse com esse aqui, ó, são paralelos. As propriedades principais, ó, os ângulos opostos são congruentes, por exemplo, esse ângulo A é igual ao ângulo C e o ângulo D é igual ao ângulo B. Os ângulos consecutivos são suplementares, ou seja, a soma é igual a 180. Os consecutivos, beleza? É consecutivo, um após o outro. Tá aqui, ó, lados opostos congruentes, em todo paralelograma, 2 lados opostos quais é, o AB é igual ao DC e o CP é igual ao DA, beleza? Então, os ângulos, por exemplo, ele falou esse um dos ângulos consecutivos são suplementares, se eu pegar o A com o B tem que dar 180 graus, beleza? O B com C, a soma tem que dar 180, o C com D tem que dar 180, porque esse ângulo A é igual ao C e o D é igual ao B, mas a soma de 2 ângulos consecutivos tem que dar sempre 180. E outra característica principal, gente, é sobre as suas diagonais. Então, as diagonais dividem-se ao meio em todo paralelograma, certo? Ó, interceptam-se no respectivo ponto médio. Então, bem, ó, essa diagonal de D até B e A até C, ela se divide ao meio, mas não quer dizer que a diagonal AC é igual a DB, não. Então, essa diagonal DB, ela é diferente da diagonal AC, e vai nos diferenciar lá, uma das características diferencia de retângulo, viu? Então, a diagonal DC e a B, quando ela se cruza, ela se divide ao meio, ó. Então, esse pedaço de M até A é igual ao M até C. Esse pedaço de M até D é igual ao M até B. Mas as diagonais são diferentes no paralelograma, viu? Existem alguns paralelogramas que recebem nomes específicos por terem características particulares. E vamos estudar esses paralelogramas. Então, veja bem, o que nós vamos estudar agora são todos paralelogramas. Só que eles vão receber um nome específico devido a algumas particularidades. No caso, o retângulo é um paralelograma, vai ter sua particularidade, por isso é chamado de retângulo. O quadrado é um retângulo, mas tem sua particularidade, por isso foi definido mais como quadrado. E o losango também é um exemplo de
paralelogramo, mas tem sua particularidade e define mais como losango, beleza? Então, vamos lá, ó. Então, ele colocou já o retângulo. Então, vamos diferenciar o retângulo. Primeira característica do retângulo, ele possui os 4 ângulos retos, beleza? Outra característica principal é em relação às diagonais. As diagonais dele, desculpa, as diagonais dele são iguais. Então, quando ele traçar a diagonal DB e AC, além de se dividir ao meio, elas também vão ser congruentes. São iguais, viu? Essa é uma das características que diferem do paralelograma. Lá no paralelograma, os ângulos não são iguais a 90 graus, os ângulos opostos são iguais, viu? E aqui não, os ângulos têm que ser iguais a 90 graus. Dois lados paralelos congruentes também, viu? Esse lado DC é igual ao lado AB e o CB igual ao DA. E as diagonais são iguais. Agora nós vamos ter o losango. O losango, um paralelograma, um losango, se somente se possui os 4 lados congruentes. Ó, gente, cuidado para não confundir com o quadrado. Mas o losango, ele tem os 4 lados iguais também, ó. Igual a um quadrado. E se você observar, a figura geométrica que contém os 4 lados iguais, também pode se chamar de quadrado. Então, nem sempre numa prova teórica, você assim, uma figura geométrica de 4 lados que possui os 4 lados iguais é o quadrado? Nem sempre. Pode ser também em o losango. A diferença e o losango, e ó, ele vai ter 2 ângulos agudos e 2 ângulos obtusos. Então, o ângulo D ou o ângulo B são obtusos, maior do que 90 graus, e são iguais. O ângulo C ou o ângulo A são agudos, menor do que 90 graus, mas também o ângulo A é igual ao ângulo C, beleza? E esses lados, todos os lados são iguais, ó. As propriedades aqui, ó. Além das propriedades do paralelograma, o losango apresenta as seguintes características. As suas diagonais são diferentes, porém, elas se cruzam formando um ângulo de 90 graus. Ou seja, as diagonais são perpendiculares entre si. Uma propriedade, beleza? Ó, não esqueça disso. Então, vamos agora para o quadrado. Diferenciar o quadrado do losango. A diferença do quadrado para o losango é que, primeiro, os ângulos internos são todos iguais a 90 graus, ou seja, o quadrado tem todos os ângulos retos. O losango não, tem 2 ângulos agudos e 2 ângulos obtusos. O quadrado tem todos os ângulos retos, os 4 lados são iguais, as diagonais se cruzam também ao meio, as diagonais se cruzam perpendicularmente também, igual ao losango, viu? Ó, elas se cruzam formando um ângulo de 90 graus, viu? Ó, não esqueça disso. Todo quadrado é um paralelograma, todo quadrado é um retângulo e todo quadrado é um losango, tá vendo? Ó? Mas o que diferencia o quadrado dos demais? Ele vai diferenciar do paralelograma. O paralelograma não tem os 4 lados iguais, o quadrado tem. Ele vai diferenciar do retângulo. Aliás, ele vai diferenciar do paralelograma. Desculpa, gente. O paralelograma tem de 2 em 2 lados paralelo. O paralelograma também tem. Só que os ângulos internos não são 90 graus. Ele vai diferenciar do retângulo. O retângulo tem todos os ângulos iguais a 90 graus, porém os lados não são todos iguais. E o quadrado, os lados todos iguais. Ele vai diferenciar do losango. O losango tem todos os lados iguais, o quadrado também. A diferença é que o losango tem 2 ângulos agudos, 2 obtusos. O quadrado tem todos os ângulos retos. Porém, o resto é tudo comum. Tem os 4 lados iguais, contém 2 lados paralelos entre si. As diagonais se dividem ao meio, onde se cruza, ela se cruza formando um ângulo de 90 graus, enfim, todos os demais características, propriedades são iguais. A diferença é que todos os ângulos são iguais a 90 graus. Outro detalhe, gente, ó, no losango, as diagonais são bissetrizes dos ângulos internos, ou seja, ela divide os ângulos internos ao meio. O quadrado também, ela divide o ângulo interno ao meio, ou seja, aqui vai ser 45, onde tem a setinha, ou também 45, e no meio 90. O losango não, vai dividir ao meio e não formando 45. Aí você pode usar até teorema de Pitágoras para encontrar um desses lados do losango. Beleza? Temos agora o trapézio. Ó, do lado de e o importante, vocês podem dar uma lidazinha bem desse lado aqui, gente, ó. Importante aqui, ó. Onde eu destaquei aqui, ó, certo? Ó, do lado direito. Ó, o retângulo também é considerado como quadrilátero convexo e ângulo. Os ângulos são iguais. Todos os ângulos são iguais a 90 graus. O quadrado também é conhecido como quadrilátero convexo regular. Lembrando que uma figura regular, né?
tem todos os lados iguais. Todo polígono regular é equilátero e ângulo ao mesmo tempo. Ou seja, se tem todos os lados iguais, consequentemente vai ter todos os ângulos internos também iguais. E o losango também é conhecido como um quadrilátero convexo equilátero. Tem todos os lados iguais. A diferença é que não vai ter todos os ângulos iguais. Viu? Então, por isso ele explicou aqui, convexo equilátero e irregular. São diferentes. Então, convexo equilátero tem os 4 lados iguais, porém os ângulos internos são diferentes. Por isso ele não vai ser regular. E o regular não, vai ter os 4 lados iguais e os 4 ângulos internos iguais também. Beleza? Essa é a diferença aí do losango para o quadrado. Nós temos agora o trapézio. Só, gente, o trapézio tem algumas características do trapézio. Nós temos trapézio retângulo, trapézio isósceles, trapézio escaleno, 3 tipos de trapézio. Um quadrilátero plano convexo é um trapézio se somente possui apenas 2 lados paralelos. Então, quando ele tiver apenas 2 lados paralelos, aí sim a gente vai ter o chamado de trapézio. Você pode ver que isso aqui é uma figura geométrica plana de 4 lados, porém só o lado DC é igual ao lado AB. Também o lado DC é paralelo ao lado AB. Enfim, 2 lados não paralelos. Então, o trapézio vai ter 2 lados paralelos entre si, 2 lados não paralelos entre si. Nós temos aqui, existe algum tipo de trapézio. Por exemplo, o trapézio isósceles. Você lembra de isósceles? Tem 2 lados iguais. Então, esse lado, os lados não paralelos, nunca os lados paralelos vão ser iguais do trapézio, gente. Os lados paralelos sempre vão ser diferentes. Por isso que a gente chama de base maior e base menor. Um vai ser maior do que o outro. Ora, os lados não paralelos, eu posso ter 2 lados não paralelos iguais. Então, é o isósceles. Eu posso ter os 2 lados não paralelos diferentes. Então, consequentemente, os outros 2 bases raiaram diferente. O escaleno, todos os lados são diferentes. E o trapézio retângulo. Um dos lados forma 90 graus com a base, com as bases. Certo? Então, esse lado aqui é perpendicular à base menor e perpendicular à base maior. Beleza? Nós vamos ter também diagonal e também vai ter os ângulos internos. Então, também as propriedades. Então, as diagonais do trapézio isósceles são congruentes, ou seja, desse trapézio isósceles, quando eu fizer as diagonais aqui, elas são iguais. Beleza? Uma das propriedades. Em qualquer outro tipo de trapézio, as diagonais não são iguais, só vão ser iguais no trapézio isósceles. Qualquer tipo de trapézio, as diagonais são distintas, diferentes. Em qualquer trapézio, 2 ângulos adjacentes e não são da mesma base, são suplementares, ou seja, a soma é 90 graus. Ou seja, esse ângulo A e esse ângulo B estão na mesma base, então não pode ser considerado suplementares. Tem que ser de base diferente. Os ângulos adjacentes de base diferente. Então, o ângulo A com o ângulo D são suplementares. E suplementar, a soma é igual a 180. Então, se eu pegar A mais D, vai dar 180. Se eu pegar o ângulo C mais o ângulo B, vai dar 180 também, para qualquer um desses tipos de trapézio. Beleza? E outra propriedade, em todo trapézio isósceles, né, todos os lados iguais, os ângulos correspondentes à mesma base são congruentes. Entendeu, gente? Em todo trapézio isósceles, aliás, isósceles tem 2 lados iguais, os ângulos correspondentes à mesma base são congruentes. Por exemplo, esse trapézio aqui, no primeiro aqui, gente, aí, meus queridos, aqui, esse trapézio, ele é isósceles. Então, o ângulo A é igual ao ângulo B. O ângulo D é igual ao ângulo C. Somente nesse caso. E se eu somar o D mais o A, vai dar 180, e o C mais o B também vai dar 180. São suplementares. Beleza? Aí é onde a gente entra no teorema da base média, no trapézio. O que seria essa base média, gente? Em todo trapézio, o segmento que une os pontos médios dos lados não paralelos, e paralelo às bases, é igual a semissoma das mesmas. Ou seja, se você pegar, por exemplo, esse trapézio, né? Ele botou até um trapézio isósceles, no caso. Então, se você pegar o ponto médio de AD e o ponto médio de CB e traçar esse segmento de reta, que chamou MN, o M é o ponto médio de AD, o N é o ponto médio de CD. Esse Bzão aqui, é a base maior e o Bzinho é a base menor. Então, para você encontrar a medida desse segmento, você vai fazer a média aritmética das bases. Você vai pegar a base maior, mais base menor e dividir por 2 em qualquer tipo de trapézio
se esses pontos fossem pontos médios dos lados não paralelos. Beleza? Então, nós temos aqui, ó, levantando em consideração e vamos ver alguns exemplos. Sabe-se em um determinado paralelograma, né? P de ângulo ABC e D, o ângulo A igual ao ângulo B, igual a C igual a D. Dessa forma, quais quadriláteros podem ser solução? Então, P pode ser um retângulo, os quatro ângulos são iguais, pode ser 90 graus, ou um quadrado. Não sei se esse e o quadrado é um retângulo. Então, como esses quatro ângulos são iguais, gente, só vai ter dois tipos de paralelograma, o quadrado e o retângulo. E todos vão ser iguais a 90 graus. E assim tem as outras atividades, viu? Então, eu vou passar aqui na lousa só mais um reforço sobre essa parte de quadriláteros. Então, o primeiro que nós vimos foi a questão do paralelograma, não é isso? Paralelogramo, beleza? Então, vou apresentar em relação a esse paralelograma aí, por exemplo, uma área. Então, paralelograma, a gente vai ter essa aqui, ó. Não é isso, ó? Vai ter aqui A, B, C, D, certo? Então, aqui, ó, quando eu traçar essa diagonal AC, a diagonal AC, ela é diferente da diagonal DB. Viu, gente? Mas esse lado é igual a esse e esse lado é igual a esse. Esse ângulo A, ele é igual ao ângulo C. O ângulo A é igual ao ângulo C. E o ângulo D é igual ao ângulo B. Essas são as características, certo? Nós temos do paralelograma. Só que a altura do paralelograma, ele não vai coincidir com o lado dele, e nem o retângulo, nem o quadrado. Ó. A altura dele seria isso daqui, ó. E a altura sempre forma um ângulo de 90 graus com a base. Então, nas outras figuras, o quadrado e o retângulo, a altura dele vai ser o próprio lado do retângulo, não é esse caso. Então, para nós encontrarmos a área desse paralelograma, você vai pegar a base, que seria essa medida aqui, ó. A base, chamada de B, vezes a altura, que seria do vértice até perpendicularmente à base dele, certo? E aí ele vai dar esse valor, ele vai dar o ângulo de inclinação, você descobre essa alturazinha aí, se ele já não der o valor da altura do paralelograma. Geralmente ele dá essa altura até aqui, ó, ele traceja esse bem aqui, ó. Então, e a altura já dele, ó, é a mesma de lá, projetada do outro lado. Depois do paralelograma, nós tivemos aí o retângulo, não é isso? No retângulo, ó, a diferença, a gente vai ter as outras características nós sabemos aí, né, gente? Vai ter dois lados paralelos entre si. Ó, no retângulo também, ó, outra característica, vai ter dois lados paralelos entre si. Não é isso? Só que a altura do retângulo, ele coincide com um dos lados do retângulo. Essa é a diferença, beleza? Esse retângulo está mais para... Então, aqui, ó. Base e altura, não é isso? Outra característica, que todos os ângulos aqui, eles são formados, são iguais a 90 graus. E aqui não são iguais a 90 graus, a gente vai ter dois agudos e dois ângulos obtusos, beleza? E no retângulo, não, a gente vai ter os quatro ângulos retos, um dos lados dele vai coincidir com a altura, vai ser a própria altura. E para nós encontrarmos a área, novamente, base vezes altura igual ao retângulo, igual ao paralelograma, beleza? Então, se eu pegar aqui, ó, esse ângulo ó, e o retângulo, eu somar os ângulos adjacentes, o A mais o B, por exemplo, eles são suplementares. Ele disse, ó, o ângulo A mais o ângulo B, ele tem que dar quanto? 180 graus. Beleza? Se eu pegar o ângulo B mais o ângulo C, tem que dar quanto? 180 graus. Então, todos os ângulos adjacentes são suplementares, ou seja, a soma é 180. Esse mais esse 180, esse mais esse é 180, esse mais esse 180 e esse mais esse é 180. São suplementares. Ok? O retângulo do mesmo jeito, ó. Esse mais esse 180, tudo vai dar 180. E as diagonais do retângulo, gente, ó, a diagonal do retângulo, elas são iguais. A, B, C, D. A diferença é que a diagonal de A até C é igual à diagonal B até D. E hoje lá em cima era diferente. Ou BD ou DB, tanto faz aqui, ó. A ordem não importa, certo? É o mesmo segmento de reta. Então, essas diagonais elas vão ser iguais.
Depois do retângulo, nós vimos o losango, não foi isso? Ó, retângulo, losango e quadrado são todos paralelogramo. Só e tem as particulares são mais definidos por esses nomes. Então, o losango, a gente vai ter isso aqui, ó. Vou desenhar o losango aqui. Ó, vai ter A, B, C, D. Também vai ter dois lados paralelos entre si. A gente vai ter o ângulo A, o ângulo B, o ângulo C e o ângulo D. Lembrando que o ângulo A é igual ao ângulo C e o ângulo B é igual ao ângulo D, certo? Agora, uma das características, todos os lados aqui são iguais, beleza, igual ao quadrado, a gente vai ver. A característica principal agora é o seguinte, ó, as diagonais, elas se cruzam formando um ângulo de 90 graus. E se divide ao meio também. Só que a diagonal do paralelograma e a diagonal do losango, elas são diferentes. Quer dizer que a diagonal DB é diferente da diagonal AC. Beleza, gente? São diferentes. Mas elas se cruzam formando 90 graus. Então, se tiver uma medida 10, vai ser 5. Certo? É tanto que quando a gente vai encontrar a área de um losango, a gente usa diagonal maior vezes diagonal menor. O Dzão, a gente vai chamar I, ó, esse Dzão, I, ó, essa diagonal de A até C, a gente chama de Dzão, diagonal maior. E essa outra I, ó, chama de Dzinho, vai ser diagonal menor. Então, para nós encontrarmos a área de um losango, diagonal maior, diagonal menor, dividido por 2. A gente vai ter um momento também de área, ele vai explicar detalhadamente como é que você encontra essas formas de todos eles. Então, fórmula 90 graus, diagonais quando se cruzam, certo? Tem todos os lados iguais, dois ângulos agudos e dois obtusos. Já o quadrado, diferencia o quadrado, ó, o quadrado do losango. O quadrado, todos os ângulos são iguais a 90 graus, beleza? Ó. Aí, ó, as diagonais se cruzam, formando um ângulo 90 graus. Os lados são todos iguais. A diferença do quadrado para o losango, ele tem os 4 ângulos retos. Aí só tem ângulos agudos e ângulo obtuso. Também lembrando que os dois ângulos adjacentes são 180, são suplementares. A mais B é 180, B mais C é 180, C mais D é 180, enfim. E a área do quadrado já tem todos os lados iguais, né, vai ser L ao quadrado. Nós já vimos. As diagonais são iguais, elas se dividem ao meio, cruzam-se formando um ângulo de 90 graus entre si. Beleza. Por último, agora o trapézio. Foi esses, nós vimos aí 3 tipos de trapézio. Então, vamos ver aqui, ó, o trapézio agora. 5, né? Ó, o trapézio, gente. Então, primeiro eu tenho um trapézio, botar a letra A, trapézio retângulo, certo? Ó, o trapézio retângulo é o trapézio que possui um ângulo reto. Vocês trabalham muito esse tipo de trapézio lá na física, pessoal do primeiro ano aí, ó. Viu? Na cinemática, onde você tem os gráficos de velocidade pelo tempo, de espaço pelo tempo. Aparece muitas figuras de trapézio. Então, aqui, ó, nós vamos ter um dos lados não paralelos. O primeiro trapézio tem que ter 2 lados paralelos entre si, nunca vão ser iguais esses lados paralelos. Ele vai chamar de base maior e outro base menor. E os outros 2 lados não paralelos entre si. Quando tiver um dos lados não paralelo, formando um 90 graus com as bases, aí sim a gente vai ter o trapézio retangular, beleza? Então, essa base, essa segmento de reto vai ser a própria altura do trapézio. Então, nós temos aqui, ó, as diagonais deles são diferentes, esses ângulos aqui são diferentes. Lembrando que agora, no trapézio, não são todos os ângulos adjacentes suplementares. Somente os ângulos que pertencem às bases diferentes, que são suplementares. Ou seja, aqui, ó, tem um ângulo A, B, C, D. Então, apenas o ângulo A mais, ó, o ângulo A mais o que está na outra base, D igual a 180. O ângulo C mais o ângulo B vai dar quanto? 180. Então, os ângulos de base diferentes, e a soma deles vai dar quanto? 180 graus. Para nós descobrirmos a área do trapézio, nós sabemos, é base maior, área
base maior, mais base menor, vezes a altura dividido por 2. Só que a altura vai ser o próprio lado desse trapézio aí, ó. Certo? O trapézio reto retângulo. O trapézio isósceles possui dois lados não paralelos iguais entre si. No caso, esse aí, ó. Minha estação, base maior, base menor. Beleza? Ó? Então, tem aqui o ângulo A, B, C, D. Então, nesse caso aqui, ó, esses ângulos aqui, ó, a soma do ângulo A mais o ângulo D vai dar 180, o C mais o B vai dar 180, enfim. Outro detalhe, gente, aqui, ó, as diagonais sempre vão ser diferentes. A C é diferente de DB. Aqui também, ó, são ao contrário aqui agora, ó. Nesse trapézio isósceles, as diagonais elas vão ser iguais. Então, a diagonal AC ela é igual à diagonal DB. Somente no trapézio isósceles e as diagonais são iguais. Somente nele. Nos outros trapézios, todos são diferentes. Viu? O resto das outras características vai servir. A altura dele você vai ter que projetar aí, ó, ou desse lado, forma 90 graus, ou desse lado. Ó. E a gente faz essa base igualzinha essa e tira a diferença para as demais. A área também vai ser em base maior, base menor, vezes a altura dividido por 2. A área do trapézio não muda, sempre é a mesma para qualquer tipo de trapézio. Isso é o trapézio isósceles. Esse lado é igual a esse. E por último, o trapézio escaleno. Por último, o trapézio escaleno, não é isso? Ó. O escaleno. Contém todos os lados diferentes. Então, ó, esse lado, essa aqui é base menor, base maior. E esse lado é diferente desse. A altura também vai ser projetada aqui, ó, a altura, ou pode ser projetada aqui também, ó, a altura. Beleza? Ó, as diagonais são diferentes. Isso é a mesma regra dos outros, somente os quatro lados diferentes. A área também, base maior, base menor, vezes a altura, dividido por 2. Agora a gente vai ter, ele estava falando, explicando para vocês naquele momento, essa parte do teorema da base média. Aqui, ó. Teorema da base média, certo? Ó. Então, o teorema da base média, para qualquer tipo de trapézio, você vai ter que base maior, base menor. Então, quando você pegar um ponto médio e chamou de M, outro ponto médio e chamou de N, então essa aí vai ser a base média, ó, certo? Ó. A base média. Então, essa base média é a média aritmética das bases. Bzão mais Bzinho dividido por 2. Certo? Simplesmente isso aí. Então, nessa primeira aula aqui de quadriláteros, a gente vai ficar nessa parte de teórica, viu, gente? Na próxima aula a gente faz o praticando e algumas atividades referentes a esse conteúdo que vocês tiverem dúvida, certo? Então, um abraço a todos vocês. Até a próxima aula. Beijos.